Gente, bom dia. Só uma pergunta. Nós estávamos falando na semana passada sobre o capítulo 5, os povos do continente americano, certo? Aí nós tivemos uma. Eu coloquei um parecer, né, sobre cada um dos povos que vem logo no início da folha do livro, né, os povos nativos. E aí depois nós conhecemos um pouco mais três deles. Então, os maias, nós falamos sobre os maias? Acho que sim, né? Sim. Acho que sim, tia. Sim, Então eu vou só colocar aqui para a gente poder ver. E eu tive um problema sério semana passada. Tá todo mundo conseguindo visualizar? sim, Sim? Sim. Tá bom. Peraí, deixa eu permitir aqui. Tá bom. Então, olha só. Nós chegamos a falar dos astecas. acho Olha que só. não. Olha só. Voltando aqui. Falamos dos maias, né? Os Sim, maias. Sim, Isso. dos maias você falou. Ah, então tá bom. É porque houve um problema, eu não consegui mostrar essas imagens para a turma 61 na terça-feira. Deu um problema, não consegui. Por isso que eu fiquei na dúvida, tá? Então, dos maias, nós vimos a localização, né? Bem no meio da América. Quando a gente diz meio da América, a gente fala Mesoamérica, né? O Império Inca pega um pedacinho desse meio da América. Aí nós vimos, falamos sobre eles, sobre as cidades-estados, né? Dei o exemplo de São Gonçalo e Niterói. Falamos do que eles produziam, né? Que tipo de agricultura eles praticavam e que o milho era para os três povos, tanto os maias, incas e astecas, era um alimento sagrado, era um alimento do grande Deus criador de tudo. Então eles acreditavam que o milho era um alimento sagrado. Chegamos a falar da cultura maia, né? Dos códices, que são esse tipo de escrita através de símbolo. Vimos da influência deles com os remédios, né, na composição farmacêutica, na astronomia, que eles observavam muitos astros, montaram um calendário com 365 dias, na matemática. E aí, então vamos aos astecas, ok? Então vamos aos astecas, quem está com o livro é na página 292. Aí começa. Lembrando que eu coloquei aqui, né, algumas informações que às vezes não tem no livro. Aí vamos ver então. Aí, ó, os maias, olhando aqui para o mapa, aonde está localizado os maias, que nós já conhecemos um pouco, e aqui a região do México, né? Então nós temos aqui essa palavra aqui, Tenochtitlan, que é aonde se torna a capital do México, quer dizer, do México, dos astecas, né? Hoje essa cidade aqui continua sendo a capital do México, só que é o grande centro do México, né? É a grande cidade de turismo, então ela é muito concentrada aqui. Então, desde esse período que nós estamos trabalhando até os dias de hoje, tem uma grande concentração, tem a parte mais voltada para o desenvolvimento, mas tem também a parte que era desse povo asteca preservado em algumas regiões, ok? Então, vamos ver aqui. Então, os astecas foram uma civilização pré-colombiana e desenvolveram-se na Mesoamérica. Então, Mesoamérica, maias e asteca, tá? Meio, vamos lembrar da Mesopotâmia, região no meio dos rios. Aqui é no meio da América. E pré-colombiana, por quê? Esse pré, gente,
colombiano, porque eram civilizações de antes de Colombo chegar à América, né? Cabral chega, né, com a sua expedição portuguesa no Brasil em 1500. Mas em 1492, Cristóvão Colombo chega à América e vai se deparar com esses outros povos da América. Por isso, pré-colombiana, tá? Então, vamos lá. A capital dos astecas era a cidade de Tenochtitlan. Aqui há uma variedade grande como se pronuncia ou como se escreve, mas se vocês verem escrito ou algum vídeo que fale diferente, não tem problema, é a mesma localização, é a mesma cidade. Ela era conhecida por sua grandeza e localizada onde hoje fica a cidade do México, capital do México, né, como eu havia falado. Detalhe, gente, esse povo, essa civilização asteca, ela é o resultado de vários outros povos que chegam na região. Entre eles, né, eles estavam vindo aqui, ó, dessa região, de outras regiões, para o sul, né, em direção ao sul, que seria isso aqui. Então, eles estariam vindo para cá. E dentre os povos que vão chegar nessa região, nós temos os mexicas. O que vocês acham esse nome com o nome da região hoje? O que vocês acham? México. Isso, México ficou com esse nome devido a esse grupo que chegou na região. Era um grupo grande, né? Desenvolveu-se bastante. Deixa eu ver quem está pedindo para entrar. Desenvolveu-se bastante e depois, mais tarde, não nesse período que a gente está trabalhando, mas mais à frente, a região vai se chamar México, em homenagem a esse povo mexicas, tá? Então, tinha os mexicas e tinham vários outros povos que chegam na região. E aí, todos os povos juntos vai dar a civilização asteca. Asteca vem de Aztlán. Aztlán era a região, tá? Por isso ficou civilização asteca. E olha só, tem uma história bem interessante do que eu mencionei aqui, ó, se estabeleceram no Vale do México após avistarem um presságio dos deuses, né? Então, o que seria esse presságio dos deuses? Havia uma história desse povo, dos mexicas, aliás, dentre todos os povos, né, dessa civilização asteca, tinha os mexicas, tinham vários outros, que tinha uma lenda que eles falavam lá, que quando eles chegassem numa determinada área, né, que seria um sinal do Deus dele, que iria colocar alguma coisa para mostrar, essa é uma boa região. E aí, gente, nós vamos ter isso, né? Quando esses povos estão chegando nessa região, eles avistam, né? É uma região com meio desértica, né? O solo não é muito bom. E aí eles avistam um cactus, né? Que é aquela planta toda espinhosa que a gente tem no nosso Nordeste, com uma águia pousada no cactus. E a águia está com uma das patas segurando uma cobra e a outra, o bico, está na outra parte da cobra. Quando eles avistaram aquilo, eles falaram, é o sinal do Deus. A gente tem aqui, olha, os nomes são bem complicados, não se preocupe, eu não vou pedir para ninguém escrever isso em avaliação, tá? Mas só para vocês terem a noção. Está aí na página 292. Cadê? Seria Huitzilopotli, né? É muito complicado o nome, né? Nem eu mesmo consigo decorar esse nome. Então, aquilo
eles acharam que era a mensagem do Deus dele. Não, essa é a região que nós vamos ficar. E aí eles vão chegando e vão ficando mesmo nessa região. E este símbolo que eu estou falando para vocês, olha que interessante, ó, ela ficou na história do povo da região e é o símbolo da bandeira do México. Olha lá, um cactus, né? A águia pousada, segurando com uma das patas a cobra e o bico também na outra parte da cobra. E aí ficou o símbolo dessa chegada desses povos na região, tá? Aqui eu tenho a pirâmide, que era do mesmo estilo, tanto dos maias, dos incas, como os astecas, eles faziam esse tipo de construção. Nós vimos lá já nos maias, né? Aqui em cima era para quê? Vamos ver se alguém lembra. Aqui em cima do topo. Deuses. Oi? Gente, esqueci a palavra. Os maias faziam aqui em cima de observação, né, dos astros, né? Eles estudavam os astros de noite, de dia. Então passava-se um observatório. E os astecas também faziam, nessa imagem que eu coloquei aqui para vocês, bem aqui na frente, ó, essa parte mais alta é essa aqui, e eles tinham aqui a maneira de fazer sacrifício. Nossa, professora, eles matavam as pessoas. Eles acreditavam, né, que não era todo dia, gente, que isso acontecia. Quando eles tinham algum conflito com outro povo, ou um outro povo quisesse chegar na região e tomar a área deles, eles guerreavam e aquele indivíduo mais forte, né, era levado ao sacrifício, porque eles acreditavam que essa força dessa pessoa passaria para todos os membros da tribo, né, vamos dizer assim, e o Deus, criador de tudo, ficaria contente com esse sacrifício, o que eles acreditavam, tá? A gente pode perceber nessa imagem aqui, que ela é bem desenhadazinha, os ornamentos que os astecas usavam. Então, os astecas, os incas e os maias, eles se enfeitavam bastante com várias plumas, as penas dos animais, né? Então, aqui a gente tem aqui um grande chefe guerreiro, né? Aqui a gente tem um sacerdote, que era aquele que era incumbido de fazer isso, né? Então, eles acreditavam nesse sacrifício. Então, como eu disse, não era feito todo dia, né? E como tem um dos deuses, que aí no livro de vocês é o segundo deus, Quetzalcoatl, que era representado por uma... Deixa eu mostrar aí para vocês. Ó, aqui no livro de vocês tem 4 deuses astecas. Este segundo, que eu mencionei, esse eu acho o nome mais fácil para falar. Quetzalcoatl, a serpente emplumada, divindade da vida, da morte, da fertilidade e da ressurreição. Então, ele, quando fazia este sacrifício, eles estavam fazendo para esse Deus, porque acreditavam que esse Deus daria também uma boa colheita agrícola. Quando eles fossem colher os produtos dele, estariam com muitos produtos para serem colhidos, né? E aqui, ó, como a gente fala que esse Deus é uma serpente emplumada, aqui a gente tem o símbolo, tem lá no México, né, gente, várias construções até hoje, né, simbolizando aí a civilização asteca, e aqui é uma delas, é a serpente, cheia de plumas aqui, a cabeça da serpente, né, essa serpente que também está relacionada com essa que está
no símbolo aqui da bandeira do México, tá? Então, eles têm a adoração a alguns animais, a serpente, o jaguar, que é como se fosse uma onça, né? Eles também têm vários roupas com a cabeça, né? Sendo a cabeça de um jaguar. Também é bem interessante. Tudo bem, gente? Até aqui? Vocês ficam de conversinha aí, não presta atenção. Tá tudo bem? Estão só conversando coisas que não devem. Depois vai dar ruim, hein? Então vamos lá. Vou prosseguir. Aqui foi só para vocês terem a noção, né? Eu ia falar da bandeira do México, mas tinha que colocar aqui para vocês terem a ideia de como é. Bom, a parte religiosa dos astecas. Eram politeístas. Alguém sabe o que é isso? Já falamos a beça. Acreditar em Deus. Isso, muito bem. Então, ninguém esqueceu, nós falamos da Mesopotâmia, nós falamos no Egito, né? E aí, essas civilizações também são politeístas, só que eles têm muitos deuses voltados aí para o sol, para alguns animais, né? Aí tá aqui, ó, a religião asteca era politeísta porque eles acreditavam em mais de um deus. A religião asteca era como era típico na região, incorporou elementos característicos de outros povos. Quer dizer, a civilização asteca, né, aquele conjunto de vários povos, eles vão adotar as características, um pouquinho de cada povo. Então, um pouquinho de cada povo vai ser a parte religiosa deles. Né? A gente pode perceber aqui os desenhos, né, dos deuses, a gente percebe bem mesmo o tronco, as pernas, a cabeça, quase a gente não consegue identificar, né, porque são muitos enfeites, muitos ornamentos aqui em volta dela. Mas só para a gente saber, né? Então, a religião era politeísta e acreditavam em fazer sacrifícios humanos, né, para o funcionamento do sol. Lembrando que o sol era um deus sagrado, representado aí pelo primeiro deus que vocês têm no livro, o Itzolopochtli, né? Então, esse era o deus sol. E sem o sol não haveria agricultura, né? Não ia ter o dia, então o sol era sempre considerado um deus. Então, eles tinham que fazer sempre coisas para, ou sacrifícios, ou oferendas a esse grande deus que era o sol. Olha aqui que eu falei das roupas. A organização militar, como que eles eram? Eles tinham um exército? Sim. Esses povos, todos eles, como nós vimos no Egito, na Mesopotâmia, eles tinham um exército que era para quê? Para defender-se de outros ataques, né? De outros povos. Então, tinha um exército composto por homens. Oi. Na outra aula você já mostrou esse slide. Já? Então falamos dos astecas. Sim, tá bom, então vou passar Uhum. mais rápido, tá? Tá bom. Então nós temos aqui as roupas, né? Diferenciando aí o poder, né? Do exército asteca. Aqui uma cabeça representando águia, aqui um jaguar. Aí falamos sobre o comércio, né? A variedade de comércio, como era feito, cada um vendia uma coisa, como se fosse uma feira, né? Agora, então, chegamos aos Incas. Tudo bem agora? Sim. Sim. Tá. Então, vamos lá. Sim. Os Incas, ó, nosso Brasil, nosso território brasileiro, passando por aqui, né? E aqui, do outro lado, né, com o limite aqui também com o mar,
nós vamos ter toda essa região que foi o Império Inca. Os maias não chegaram a ter um grande império, mas os incas e os astecas tiveram grande império. Então, ó, os incas formaram uma das grandes civilizações pré-colombianas e desenvolveram-se na região andina. Andina por quê? Porque é a região da Cordilheira dos Andes. Alguém já ouviu falar da Cordilheira dos Andes? Já, eu não. Eu não. Não sei sobre ela. Então, é uma área bem alta, né, da região, faz muito frio nessa região, e nós vamos ter toda essa região aqui. E pega aí Chile, Bolívia, vem aqui de cima para baixo, tem Equador, Chile, essa região aqui, Bolívia, Argentina, Peru, todos esses países que faziam parte da área que era dos astecas, né? Olha, o império estendeu-se por 4.000 quilômetros. Então, a extensão dele era de 4.000 quilômetros, né? Era uma região bem grande. Então, estamos aqui localizando, né, aonde ficava esses incas. Nós temos duas cidades que vamos destacar: Machu Picchu e Cusco, né? Essas duas regiões pertinha, uma com a outra, né? Aqui em cima tem Quito também, é a capital do Equador, mais acima, mas o destaque dos incas são essas duas mesmo aqui. Machu Picchu é citada também aí no livro de vocês, né? E Cusco, elas serão como se fossem capitais do império. E a capital é onde sempre acontece o comércio, o desenvolvimento, né? Começa nessas cidades e aí elas acabam virando capital do império. A sociedade inca, gente, não precisa ficar preocupado com o nome em espanhol, porque esse quadro aqui foi o quadro que eu queria pegar, mas só estava escrito em espanhol, mas não tem problema, está fácil para entender. Já falo dele agora, vamos conhecer. Então, a sociedade era dividida em classes sociais. Então, no topo vinha o imperador. O imperador tinha o nome de Tlatoani, o imperador aqui no caso é sociedade asteca, mas ele também pega essa região, a mesma classificação dos incas, tá? Aí nós temos o imperador, no caso Tlatoani, no caso dos astecas, e no caso dos incas era chamado Sapa Inca, tá? Então, tem isso aí no livro de vocês, lá em Sociedade. Quem está com o livro pode abrir o livro na página 295. 295 logo abaixo onde está escrito aí a Sociedade Inca. Está lá, um imperador denominado Sapa Inca. Podem destacar aí, ou com marcador, ou com lápis. Então, vamos lá. E esse imperador Sapa Inca era considerado uma emanação do Deus Sol, quer dizer, ele era como se fosse a representação do Sol como ser humano, né? E aí o Sol, da linguagem inca, era chamada de Inti. Também está aí nesse mesmo parágrafo. Tia, Acharam? Oi. não achei. Achou não? Tá aí, fácil, vou te mostrar. Ó, Mariana, página 295, aqui, ó, Sociedade Inca, nesse primeiro parágrafo, logo abaixo,
Tá escrito aí, ó. Aí é pra marcar Na o quê? sociedade Inca, aí você tem o poder exercido de maneira. Aí você vai destacar ó, um imperador denominado Sapa Inca. Aí continua a destacar. Os incas o consideravam descendente do deus Sol, Inti. Até aí. Isso, para destacar isso. Aí depois nós vamos ter também, né, os demais, os juízes, os chefes militares e por aí vai. E o imperador tinha o controle sobre a vida das pessoas. E pouquíssimos tinham direito de ver o seu rosto. Ele usava uma cobertura, né, como se fosse uma máscara, e quase ninguém via o rosto do imperador. É uma coisa interessante. Além disso, ele era adorado pelos seus súditos. Né? Vamos colocar aí, ele era adorado por o povo inca. E aí, olha que nós temos aqui uma coisa muito interessante que surgiu aí dos incas. Vocês, quando começaram a estudar, talvez, né? Deixa eu colocar aqui primeiro. Talvez alguns tenham comprado, eu não sei nem se estão usando hoje em dia, era chamado ábaco. É um quadrinho assim, que tem uns araminhos, que tem umas continhas. Cada carreirinha tem uma carreirinha de 10 bolinhas e cada carreira é de uma cor. Alguém chegou a ter isso? Já tive. Eu não. Não, mas algumas escolas, às vezes, né, pediam, quando a criança acho que estava no primeiro ano, assim, para aprender a contar, a fazer soma, a fazer subtração. Ele é chamado de ábaco, ou um nome mais simples, bolário. Era o nome também, não sei se ainda é, né, gente? As coisas mudam tanto que eu não sei ainda se existe esse instrumento, mas era muito bom para fazer a criança a somar, a diminuir, né? Era muito bom. Até só multiplicar. Fala, Davi. Eu tinha quando eu era menor. Ah, sim. Então, a gente tem mais ou menos para lembrar esse instrumento, o quipo, que era um instrumento aí usado pelos incas. Olha que interessante. Era um grande cordão e nele haviam vários outros cordões que eram marcados com nó. Se dava nó e eles tinham cores. Cada cor representava um item. Por exemplo, um poderia representar os impostos, o outro o número da população, o outro número da colheita que tiveram, né? Que retiraram, foi boa, quantos cada um apresentou. Então, para cada tira, né? Aqui não está mostrando muito bem, mas para cada tirinha dessa que está amarrada nessa principal, tinha os nós, e os nós eram uma numeração. Né? Então, tem essa imagem aqui que eu peguei aqui também para vocês. É bem interessante, porque no livro de vocês, ele coloca, mas ele não mostra. Então, eu achei interessante. Ó. O quipo era um instrumento criado a partir de cordões coloridos, onde cada cor representava uma contagem sobre o determinado objeto. Com o quipo, era possível somar as colheitas, habitantes e até mesmo os impostos. Mesmo com o desenvolvimento em vários aspectos, os incas não chegaram a desenvolver um sistema de escrita. Eles fizeram isso para contagem, mas eles não chegaram a fazer uma escrita, como foi lá dos códices, nem dos astecas, nem dos maias. Os astecas também utilizavam aquela escrita parecida com dos maias, os códices. Né? Agora, eles eram muito bons construtores. Aí no livro de vocês, tem até uma imagem aqui, ó.
tem aqui em cima, né, uma pirâmide, que era para a adoração do sol, e aqui embaixo uma estrada. O que vocês acham dessa estrada aqui? Como é que ela está? Quem poderia me falar um pouco sobre essa estrada? O que vocês acharam de como ela está organizada? Vamos, Como gente. assim? Como assim Fala estrada? aí, Jane. Como assim Espera aí, estrada? deixa. Aqui é a estrada, é uma estrada, a imagem aqui. Aí você olhando, o que você pode dizer sobre essa estrada? Como é que ela está organizada? Tio, não tá mostrando estrada, não. Claro que está, na página 295. Ela é feita de pedra, parece. Ela é bem organizada, feita de pedra. Pedra com Isso, um pouquinho isso, de de grama. pedras. E vocês Pedra e grama, observam. tia. Oi, Davi? Pedra e grama. A grama é porque nasceu com o tempo, né? Mas a gente percebe também o alinhamento dessa estrada. Olha como está certinho. Não tem meio fio, não tem nada, mas ela está bem certinha. Olha. Tia, é bem E- estreita, né, tio? Oi? E é bem estreita. Sim. Então, ela é estreita que você observa que ela está num lugar que é bem montanhoso. Não dá para perceber isso? Sim. Né? Então, ó, lugar montanhoso. Então, eles vão construir estradas para ter contato com outros povos para fazer também o seu comércio. Né? Então, eles vão ser muito habilidosos nessas construções. Olha aqui essa imagem como mostra bem com detalhes que eu botei para vocês verem. As pirâmides, que eram as construções deles, né? Olha essazinha aqui de baixo. Olha isso, aonde é que ela é, Que top! né? Olha isso. Então, eles faziam essas estradas cortando, né, evidente, e organizando por cima das montanhas. Esta cidade aqui, de Machu Picchu, que eu falei para vocês, tem muitas casas que não estão mais de pé, mas tem toda uma estrutura aqui das paredes, tem umas que não tem mais telhado, a maioria, né? Mas vocês percebam que é bem no alto das montanhas. E um grande detalhe aqui, a gente tem também, eu não coloquei para vocês, puxa, esqueci. Ela tem o sistema de terraços. Os terraços. Aqui você não vê, parece que tem uma escadaria. Dá para perceber? Sim. Né? Dá Sim. para perceber aqui, né? Que parece que é uma escadaria. Isso é o nome, são terraços. É onde eles estão localizados no alto da montanha. Quer ver como é que vocês vão me dizer a resposta? É fácil. Eles estão no alto da montanha. Se eles fizessem a plantação deles ali no alto, naquela inclinação, o que iria acontecer quando chovesse? A chuva cai com muita força, o que ia acontecer? Ia Ia te fazer mostrar. com que isso já iria tudo Ia derrabar. fazer uma lavagem, né? Ia tirar tudo. A chuva está caindo aqui no alto, então a chuva vem forte e cai e vai lavando tudo. Então eles não iam ter uma agricultura. Mas naquele momento, não sei por que eu não botei a imagem para vocês. Mas aqui, nesse pedacinho aqui, a gente tem, eles escavaram, fizeram vários degraus em toda a montanha, de modo que era assim, a chuva bate aqui, a chuva corre e desce, e corre e desce. Então, ela não vem com aquela força de lavagem direta. Então, eles também criam. Richard, presta atenção. Eles não criam essa estrutura de terraço simplesmente para ficar diferente. Foi uma necessidade de plantar na parte alta. Olha, eles estão localizados na Cordilheira dos Andes, eles estão numa parte muito montanhosa.
Então, eles tiveram, gente, eu acho, né? Eu gosto muito de falar isso. Eu tenho uma certa admiração com esses povos da antiguidade. Por quê? A gente está falando de pessoas de milhares de séculos atrás, de antes de Cristo. E olha que ideia, que inteligência para fazer essas resolver as situações, né? Eram as pirâmides do Egito, aqueles ângulos perfeitos, blocos cortados certinho, tudo manualmente. Gente, para de ficar conversando aí, passando o número agora. Depois vem a avaliação, não vai conseguir assimilar, né? Então, esses degraus foram de uma inteligência muito grande. Então, a chuva bate, corre, e bate e corre. Então, não levava os seus produtos que eram cultivados. Muito interessante, né? Olha, outra coisa que eles também faziam bastante eram essas muralhas. A gente vê, a gente percebe também o encaixe das pedras, né? As muralhas, aonde tinham os pátios, o pátio onde eram feitas as celebrações, as festas dos deuses, né? Então, a gente tem também aqui, alguém já viu esse animal? É uma lhama. Isso, é uma lhama. Ela é parecida com o camelo. A carinha dela é igual a cara do. Bem parecida com a cara de um camelo, só ela não tem as corcovas aqui, né? E ela é mais baixa do que um camelo. Mas ela possui, gente, uma lã no corpo igual às ovelhas. E eles vão criar essas lhamas também nessa região. Essas lhamas eles vão criar para comer a carne, a pele para fazer proteção para eles, roupas, né? Porque é uma região muito fria, e também negociar a pele com outros povos, aqueles que não possuíssem, né? Vamos dizer assim, não criassem esse tipo de animal. Então, o animal também foi, vamos colocar aí, escolhido, é um animal que sobrevive bem numa área montanhosa e fria, né? Porque ele tem habilidades para andar no meio das pedras e fornece o alimento e a pele para fazer suas roupas, né? Até hoje, a região do Chile, Peru, Equador, eles têm ainda, vamos dizer, descendentes desses povos incas, dos incas, né? E eles ainda cultivam, cultivam, eles ainda criam lhamas devido à lã. E hoje eles fazem vários artesanatos com a lã da lhama, né? Por exemplo, tem uma amiga minha que foi no Chile uma vez, ela trouxe uma encharpe para mim, né? Daquelas que bota no pescoço, com a lã da lhama. Gente, é tão quente que eu nunca consegui usar, porque me esquenta muito o pescoço, aí me sufoca. Mas é uma lã bem, bem quente mesmo. Então, vimos aí todo os povos maias, incas e asteca. Aquela folhinha que eu tinha passado, alguém chegou a fazer? Eu. Que eu pedi, coloquei lá, olha só, tá aqui, ó. Aqui, ó. Circule as palavras de origem indígena. Nós já fizemos a correção? Já. Sim. Sim, já fez. Já fizemos a correção. Passada. Isso. Então, palavras indígenas aqui nós temos Aracaju, Capivara, Curumim, Iguaçu, Jururu, Mingau, Peteca, Amendoim, Niterói, Paquetá,
Icaraí e Aí, Pitanga, Pitanga. né? Então, são palavras de origem indígena. Essas outras aqui já são de origem africana, essas palavras aqui, tá? Aí dessa daqui, vou ver se depois eu coloco lá. Vocês acharam essas palavras nessa aqui também? Eu achei que tia. Uhum. Aí depois, quando nós formos fazer a revisão, quando chegar o período da avaliação, eu volto, vocês me lembrem para voltar aqui, e aí eu vou mostrar exatamente, né, aonde está, por exemplo, aqui, ó, Cacunda, nessa região aqui. Aí eu mostro a vocês para vocês fazerem. Porque eu quero seguir um pouquinho o nosso conteúdo. Olha só, temos agora, eu acho que não vai dar, vamos ter que fazer aqui. Olha só, por gentileza, olha só, a página 291 nós já fizemos a correção, certo? Fizemos dia 23. Não sei, vê aí. Uma cruzadinha. 200, página 290. Retrasada passada. Já fizemos? Ô, tia, Oi. eu não consegui achar isso na plataforma. Esse do livro? Fala de novo que eu não escutei. Esse da cruzadinha. Do livro? Esse que você tá mostrando na tela. Eu não entendi. Peraí, Nathalie. Esse da cruzadinha é esse aqui, Richard. Esse você não conseguiu? É. Ah, então vamos lá. Então vamos fazer isso aí, então, para confirmar quem fez e quem não fez. Letra A. Esses povos habitavam regiões frias do continente americano e viviam de caça de animais para se alimentar e se vestir. Letra A. O que é, então? Não, tia. É que eu não consegui achar essa matéria. Não conseguiu achar essa matéria? Gente, caderno 2, capítulo 5. Ih, Richard, você está muito desligado, porque está fazendo conversinhas aí que não deve. Nós estamos usando caderno 2, capítulo 5. Tia, é o slide. O slide, tia. Ah, o do slide, você imprimiu na plataforma que eu deixei lá para fazer? Não, Não, tia, tá não falando. consegui achar. Então você vê lá na plataforma depois, para anotar tudo, e depois a gente confere na próxima aula o que você fez. Que a gente já chegou a fazer, fizemos essa atividade semana passada. Tá bom? Tá. Bom, então a página 291 foi feita. Fui eu que fiz aquela que eu falei a maioria das respostas? Não foi, não. Oi, Mariana. Nathalie, peraí, gente. Não foi feita, não? Então lá. Então vamos lá. Se foi, se não foi, nós vamos fazer agora. Então vamos lá. Ó, temos aí, letra A, povos que habitavam. Esse está falando lá da página 298. Que povo que habitava regiões frias do continente americano? Quem sabe? Eu, tia, Fala. Inuites. Inuites? Isso, inuites. Tá aí no chat, ó. Tá no chat. Letra A da cruzadinha. 291. Cruzadinha. Página 291. Aí a primeira, letra A, eu esqueci de anotar aqui, ó. Letra A, inuites. Vamos ver, Davi, letra B. Povo que vivia da caça de animais de grande porte, como búfalos e bisões. Sioux. Conseguiu? Sioux, tia. Oi?
Sioux. Isso. É porque eu não ouvi, só ficou baixinho. Sioux. Aí, ó, tá aí no chat. Estou escrevendo aí para não fazer errado. Letra B. Letra C. Mariana fez? Não, tia. Ô, Tá tia, bom. Eu nem sabia que eu tinha fiz. essa parte. Nathalie fez? Não, tia, não fiz não. Então, Josias, fala aí, Nathalie. tia. Uma das cidades Josias estados fez. maia. Josias fez? Fala, Josias. Sim, qual? Letra A C. C? Tikal. Tikal, isso, tá aí, ó, escrito aí no chat. Letra D. Vamos lá ver. Ô, tia, Oi. mas na letra C pra mim tá só um quadradinho. Não, tá certo. Mas não é pro lado, é pra baixo. Letra C é em pé. Richard, acorda? Letra C é em pé. Deitado não, é em pé. Dá Não, no caso certinho. o negócio aqui. Inúteis. Aí você pega o T do inúteis e coloca E já Tikal. escreve a letra C, exatamente. Eu fiz isso. Letra D. Então vamos lá. Calendário de 365 dias desenvolvido pelos maias. Rabi. Isso. Ra-a-bi. Isso, tá aí, ó. Letra E. Vamos lá. Conjunto de características de uma determinada sociedade. Civilizações. Civilização. Isso. Civilização. É no singular. Isso. Vamos lá. Letra F. Pessoa responsável pelo registro de mensagens na civilização maia. Escriba. Escriba. Tanto no Egito como no Egito, na Mesopotâmia e nos maias também. Escriba. Isso. Letra G, tipo de suporte que os escribas maias utilizavam para registrar suas mensagens. Códice. Codice. Códice. Pode. Certo. Pode. Códice. No singular também. Códice. Isso. O número 2, nós não vamos fazer, tá? O número 2 seria uma atividade para a gente montar, se estivéssemos em aula, quem quiser montar a sua, né, que é para pegar 2 palavras dessas da cruzadinha e montar um pequeno texto. Aí eu não vou passar essa. Aí vamos à página 294. Página 294. Vamos lá. Tem um texto, né? O texto trata da lenda asteca sobre a fundação da cidade de Tenochtitlan. Leia-o e responda as questões. Então, vamos ver. Josias, você pode ler para mim? Aham. Então, vai. Segundo as legendas da tradição asteca, as escolhas do local de fundação da cidade foi determinada por uma profecia dos deuses Colibri Azul. Isso. Dizia o deus que os astecas receberiam um sinal quando encontrassem o local ideal para a fundação de sua cidade. O sinal esperado era uma águia pousada em um cacto sobre uma rocha, trazendo em seu bico uma serpente.
e teria sido encontrada no centro do Do lago lago Texcoco. onde fundaram Tenochtitlan, Isso, muito que bem. quer dizer rochas de cactos. Isso. Então, o textozinho aí está contando um pouco também daquela história que eu falei para vocês. Então, vamos ver. A letra A, aí vem. Qual é o nome do deus asteca que determinou o local da fundação de Tenochtitlan? Colibri azul. Colibri azul. Isso. Então, marcar colibri. Azul. Isso. Azul. Muito fácil, né? Aí, letra B. Aí, vamos lá. De acordo com a lenda asteca, o que esse deus dizia? Vamos lá, peraí. Aí eu tenho que ouvir um de cada um. Davi quer responder essa? Não, tia, minha resposta é muito grande. Então, porque aqui está pedindo o quê? De acordo com a lenda asteca, o que esse deus dizia? Eu Tio, coloquei Né? Colibri azul, dizia que os astecas... Peraí. Quem quer falar? Quem pediu? Yasmin? Isso. Souza. Peraí. A Mariana fala dela, depois eu vou ver se está igual a sua, tá, Richard? Fala, Mariana. Eu coloquei uma resposta bem curta, porque eu não sabia responder. Eu botei uma profecia. Sim, mas aí ele está perguntando, de acordo com a lenda asteca, o que esse deus dizia. Fala, Richard, o que você colocou aí, colocaria? Dizia que os astecas receberiam um sinal quando encontrasse o local ideal para a fundação da sua cidade. O sinal Isso. esperado era uma águia. Professor, eu coloquei isso. Isso. Então, a resposta ela é um pouquinho grande, ela começa lá na segunda frase do texto. Na segunda frase do texto. Dizia, Giovana, seu microfone está dando uma chiada. Dizia, né? Aí você começa a copiar ali. Ó. Professora, Dizia, fala. Dizia o Deus. E aí vai, acharam? Que dizia o Deus que os astecas receberiam um sinal quando encontrasse um local ideal para a fundação da sua cidade. E a águia estaria pousada. É o restante da história. Tia, Oi. posso falar o meu? Peraí, só um instantinho. Pode, fala. Eu coloquei tudo que Richard falou, que a colibri azul dizia que os astecas receberiam um sinal quando encontrasse o local ideal para a fundação da sua cidade. O sinal esperado era uma águia pousada num cacto sobre uma rocha, trazendo em seu bico uma serpente, e teria sido encontrado no centro do lago Texcoco, Texcoco. onde fundiram a Tenochtitlan. Tenochtitlan. Isso. Gente, a resposta, por gentileza, ou por favor, né? Coloque a resposta aí na letra B. Eu só coloquei o início aqui, ó, né? O Deus dizia, o Deus, né? Vou deixar aí para vocês terminarem, tá bom? Aí tem a número 2. Qual das imagens abaixo melhor representa a lenda sobre a fundação de Tenochtitlan tratada no texto? A primeira. Assinale e depois justifique a escolha dos elementos da imagem. A primeira, tia. A primeira, isso. Mendonça. Peraí, vamos lá devagar. Peraí, Josias, fala você primeiro. Eu botei assim. Porque aparece uma águia pousada num cacto sobre uma rocha, trazendo com seu bico uma serpente. Isso, né? Você marca primeiro o quadrinho, a segunda é o códice de Mendonça, mas esses códices, gente, eles eram escritos,
né, com essa forma de desenho, né, de imagens, símbolos, e cada um contava uma coisa. A primeira tem a ver com a lenda, né, que está citada no texto. E a segunda é o dia a dia. Se você observar direitinho, essa segunda imagem, você observa que são pessoas fazendo várias atividades, né? Tia, Oi, posso falar minha resposta? pode. A primeira imagem possui a presença da águia no centro do códice, que está pousada num cacto sobre uma rocha. Muito bom. Beleza, Davi. Certinho. Tia, Oi. eu botei isso, mais ou menos isso também. Uhum. Se está colocado assim, está certo. Aí, não, mas aí só estou fazendo uma análise da segunda, que é para a gente perceber que os desenhos esse chamado é uma página, né? Aqui é um detalhe, é uma página, aqui é outra. Essa página, segunda página aqui, você observa, apesar de estar bem pequenininho, mas você observa que eles estão fazendo várias atividades do dia a dia. Então, olha, na última parte, tem até uma pessoa dentro de um barco, Tia, né? deu um horário. Professora, Oi, eu coloquei assim, águia em cima do cacto que trazia uma serpente em seu bico. isso, tá certo. Eu botei, pois tem uma águia em cima de um cacto sobre uma pedra, levando uma serpente em seu bico. Muito bem, é isso aí, certinho. Então, ok. Vamos à página 296. Tia, mas já deu o horário. Exatamente, que triste. Hora Nós vamos. passou. Olha só, termine a página 296, 297. A próxima aula a gente vai falar dos povos que habitavam o Brasil, especificamente, né? América, mas aí vamos falar de Brasil. Aí já está pronto o meu material aí para mostrar a vocês. Tem até um vídeo pequenininho que eu vou passar também. E aí eu vou ver se faço essas duas páginas e boto até na plataforma para vocês conferirem lá a resposta. Pode ser? Pode. Tá bom, então. Tia, qual a página mesmo que você falou? Davi, entra no Free Fire. Página 290, né? Então, vamos fazer as páginas 296 e 297. Isso. Tá? Então, termine. Aí eu vou pedir T. Gilbert para colocar lá na plataforma, ou eu mesmo coloco, a correção dessas aí, ok? Agora, aquele momento, né? De dar o tchau. Cadê? Todo mundo ligar para eu ver. Tia, Todo mundo me dá tchau. Olha que delícia. Gostei, Felipe. Aqui para vocês também. Oi, José. Beijo. Olha, tchau para vocês. Pedro, aí. Yasmin, lindo. Tchau. tchau. Beijo para vocês. Boa semana. Tá bom. Tchau, tia. Tchau.